antes de começar o vídeo, eu quero deixar bem claro para vocês que a gente vai falar sobre o planeta X e eu acredito que eu percebi que muitas pessoas acreditam e muitas pessoas não acreditam. Então, nós temos a opinião dividida. E mesmo que você não acredite na existência desse planeta, eu convido você a assistir essa análise do Steve, porque eu achei muito interessante. Eu, particularmente, especulo que exista, mas eu não sei, a gente não sabe 100% a verdade, mas eu acho muito interessante as análises daqueles que acreditam na existência desse planeta. Uma única coisa que eu peço é que vocês não sejam desrespeitosos nos comentários, porque eu sei que é um assunto muito assim, que as pessoas gostam de criticar e etc. Então, por favor, respeito entre vocês. Cada pessoa é livre para pensar o que quiser, então tire suas próprias conclusões. É isso, fiquem com o vídeo, um ótimo estudo para todos nós. A razão de estarmos fazendo isso é que eu quero que você tenha certeza que a palavra de Deus é digna de confiança. A palavra de Deus é importante e tem algo a dizer acerca de quase tudo. Ela é significativa e relevante e importante para as nossas vidas. É por isso que é a palavra de Deus. A Bíblia é algo único. Muito bem, nós já cobrimos na última sessão uma introdução ao planeta X. Eu gosto de dar crédito quando isso é devido. Gil Broussard tem me fornecido alguns dos gráficos que eu vou usar nesta apresentação, por isso eu sou grato por sua pesquisa. Mais uma vez, eu vou passar voando por esses eventos bíblicos. Se você não os conhece, eu não vou explicá-los, não há tempo nesta apresentação, então, por favor, se atualize usando os 4.000 anos de história, que foi algo que ensinamos em nossa igreja 2 vezes. É currículo obrigatório para levá-lo da criação até Cristo em apenas 12 horas. É um ótimo currículo também utilizado em escolas bíblicas. Nós fazemos isso como fundamento para a escatologia. Se você entende a história, então poderá entender profecia. Mas se você não entender a história, então realmente não há esperança em compreender o livro de Apocalipse. É realmente importante. Deus nos revela as coisas para podermos entender. Nós falamos do planeta X. Por que os cristãos devem se importar? Nós demos uma introdução sobre os planetas para aqueles que não conhecem astronomia. Na segunda parte, faremos uma introdução sobre milagres para aqueles que não sabem teologia. E depois vamos combinar os dois para entender astronomia bíblica ou milagres científicos. Isso pode soar estranho para você, mas eu vou explicar isso até o final. Não é estranho. Eu ouvi alguém dizer isso. Antes da ciência, tudo era milagre. O que você acha disso? Eu creio que isso demonstra a absoluta arrogância do pensamento evolucionista. Veja, se olharmos para trás no tempo, vamos descobrir que as pessoas construíram estradas, aquedutos, arquitetura que 2.000 anos depois continuam de pé. Enquanto nenhuma de nossas estradas, nenhuma de nossas casas conseguem durar o mesmo tempo, ainda assim pressupomos que voltando no tempo essas pessoas eram mais burras que nós, que elas eram facilmente enganadas ou ludibriadas, que não tinham o mesmo senso comum que nós temos. Você realmente tem que lidar com a contradição da crença da evolução. Por um lado, e então olhar para a evidência histórica das civilizações e perceber que essas pessoas eram muito inteligentes. E usavam tecnologia incrível que nós ainda não temos com que comparar. Eu quero que você entenda isso. O Senhor me deu essa frase. Explicar um milagre não faz dele menos que um milagre. Nós podemos descrever como a vida é formada no útero. Mas não conseguimos criar nem mesmo uma única rosa. A vida ainda é um milagre. Nós podemos descrever como uma doença se cura por nosso sistema imunológico com o tempo. Mas o milagre está na habilidade de Deus em encurtar o tempo. Jesus, quando o encontramos, Jesus acelera a cura para nós. Explicar um milagre não faz dele menos que um milagre. Nós podemos descrever como a água se torna em vinho através da fermentação com o tempo, mas com certeza não conseguimos realizar isso numa festa de casamento, podemos?
Como um Deus, o milagre sempre recai em sua habilidade em orquestrar o tempo exato. Veja, em Lucas 5, nós encontramos uma história quando Jesus diz a Pedro para lançar a rede. Pedro e os outros pescadores não eram bobos. Eles sabiam que pescar peixe não era um milagre. O milagre foi o tempo, depois de trabalhar a noite toda sem pescar nada. No momento que obedeceram a Jesus, apanharam um barco lotado quase afundando de peixes. Os peixes simplesmente apareceram ali naquele momento. Os apóstolos não criam nos milagres de Jesus apenas por não conseguirem explicá-los, mas porque ninguém, exceto Deus, poderia realizá-los. Nenhuma explicação poderia jamais desfazer o milagre. Você entende isso? Explicar um milagre não faz dele menos que um milagre. É concebível, com o tempo, que possamos um dia ter o conhecimento de como as forças naturais poderiam ter aberto o Mar Vermelho por si mesmo. Há muitas pessoas que tentam dizer como isso pôde ter acontecido por si mesmo, ou pelas forças naturais. Ok, tudo bem, mas isso não desfaz o milagre, porque o milagre estava no momento. O Mar Vermelho se abriu quando Moisés levantou seu cajado e depois voltou ao seu lugar no momento que o exército de Faraó perseguia seus escravos judeus. O milagre estava na cronometragem. O milagre não era apenas as águas se levantarem. Isso faz sentido? Porque se você entende isso, é assim que Deus trabalha em nossas vidas. A maioria dos milagres que estamos esperando tem a ver com Deus orquestrar o tempo exato em nossas vidas. Está além da habilidade de qualquer outro em fazer essas coisas. Então, não importa, uma vez que você tem um milagre de Deus, não importa o que qualquer um diga, não importa quantas pessoas duvidem, porque eu sei que Jesus salvou minha vida. Eu sei que Ele fez isso no tempo que eu precisava dele, eu sei que Ele se apresentou no tempo quando mais ninguém poderia se responsabilizar pelo que aconteceu. É isso que faz de mim um crente, não porque eu não possa explicar algumas das coisas que Ele faz. Claro, não conseguimos explicar muitas coisas, ninguém consegue orquestrar esse tipo de precisão se não for Deus. Então, chegamos ao planeta X. Se preparem. Lucas 23, 44 e 45. Já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então o sol escureceu e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. É um milagre rasgar um véu? Claro que não. O milagre foi ter se rasgado de cima para baixo. Porque se um homem tivesse feito aquilo, teria rasgado de baixo para cima. São essas coisas que as pessoas dizem que podem explicar, mas Deus sempre está um passo à frente dos homens. Quando o véu se rasgou de cima a baixo, a terra tremeu e as rochas fenderam-se. O que é interessante sobre isso é que na crucificação de Jesus Cristo houve um eclipse de 3 horas. No nosso horário, das 12 às 15 horas, e também um terremoto. Como isso é possível? Você já pensou sobre o fato de que Deus nos deixou uma pista de outro corpo planetário? Por quê? O tempo máximo que a nossa Lua poderia ocultar o Sol são 7 minutos e 31 segundos. Nada mais que isso. Como é possível ter um eclipse de 3 horas? É possível pela aproximação de outro objeto muito maior. No mínimo 7 vezes o tamanho da Terra, em outras palavras, talvez o planeta X. Sempre há uma explicação. O milagre foi o momento. Jesus diz: está consumado. Entrega o Espírito e então a luz se apaga por 3 horas. Nenhum ser humano conseguiria orquestrar isso. Apenas Deus pode fazer isso, e depois um terremoto também por causa do empuxo gravitacional ou pela força elétrica de outro planeta se aproximando. Então, o sacrifício de Yeshua inclui alguns grandes eventos como um terremoto e um eclipse de 3 horas. Há alguns detalhes nessa figura que eu não tenho tempo de explicar, mas tem tanta coisa que aconteceu na crucificação, não foi algo comum como tantos outros já foram crucificados. Então o sacrifício de Jesus é igual? Não foi uma mera crucificação, são todos os eventos combinados e o fato de que ele não tinha pecado e fez isso por você e eu. Vamos para outro evento bíblico, o dia longo de Josué.
Em Josué 10:11, sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras. O céu fica onde? Olhe para cima. Muitas coisas acontecem do céu na Bíblia. As pedras caíram até a Zeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. No 12, então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? Esse é o livro dos justos. Jazer não é um nome, significa justo. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Isso é quanto? 12 horas, luz do dia. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem. A explicação científica para a rotação da Terra diminuir é possível. É possível. O milagre estava no momento, o momento que Josué se põe no campo de batalha e diz: Sol, fique parado. Há forças científicas que poderiam agir na rotação do planeta. A saber, o planeta X cruzando a órbita terrestre na Páscoa de 1400 a.C. Isso poderia ter trazido a chuva de meteoros que matou mais inimigos que o exército de Josué e estendido a luz do dia por 12 horas. Isso foi um cientista que fez todos os cálculos. Eu não vou passar tudo isso. No dia longo de Josué, o planeta X parecia ter 50 vezes o tamanho da Lua. Será que poderia ser isso o que Jesus falou em Lucas 21 quando disse: homens desmaiando de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados? Ele claramente está nos direcionando para onde a maioria das igrejas e o mundo não estão olhando, dizendo: fique atento, algo vai acontecer nos astros. Por sinal, o dia mais longo de Josué, adivinhem, foi registrado como o dia mais curto da China. Não é incrível? Em torno de 1400 a.C., há registros disso, e a China, que tem o maior registro astronômico de todas as civilizações, registrou uma estrela hóspede em 1054 d.C. Isso foi no mesmo período que os britânicos registraram, e há uma gravura aqui de um corpo estelar com uma enorme cauda de fragmentos que o seguia. Há um desenho disso ali à direita. Vamos para o dilúvio de Noé. Eu creio que vocês ficarão surpresos com isso. Nós cobrimos o dilúvio de Noé extensivamente nos 4.000 anos de história. A série em DVD, eu creio que é o volume 3. Eu trouxe aquele ensino para muitas igrejas e sempre agrada aos jovens e adolescentes. Eles ficam maravilhados. O dilúvio de Noé foi um evento surpreendente e está cheio de ciência na Bíblia. Muito do que nós vemos hoje é um registro. Eu creio que o combustível que colocamos em nossos carros é um lembrete do dilúvio de Noé. Milhões de mortos, material orgânico enterrados abruptamente formam humus, fósseis. Então, para todas as pessoas que dizem: eu não acredito na Bíblia, eu não acredito no que aconteceu, você está abastecendo no seu carro hoje. Isso é incrível. Mas aqui hoje eu quero dar alguns detalhes novos, acrescentando ao que você aprendeu na série dos 4.000 anos em Gênesis 7, 11 e 24. Deixa eu te lembrar o que aconteceu. No ano 600 da vida de Noé, isso é o que as pessoas não sabem. Elas acham que apenas choveu por 40 dias e pronto. Primeiro, Deus disse: todas as fontes do grande abismo romperam-se e as comportas do céu se abriram. O que é uma frase interessante, não é apenas chuva. Alguma coisa se rompeu nos céus e algo se rompeu na crosta da terra, e as águas predominaram sobre a terra por 150 dias. Por favor, diga 150 dias. Nenhum detalhe na Bíblia é superficial ou supérfluo, tudo está lá por alguma razão, para nos dar a pista de alguma coisa. A propósito, a maioria das coisas não acontece apenas uma vez. Quase nada na Bíblia acontece apenas uma vez. Tudo o que acontece aqui é um prelúdio de algo mais. Apenas o dilúvio de Noé tem a promessa de nunca mais acontecer da mesma forma. Ainda assim, tudo costuma acontecer 2 vezes, então esses detalhes serão úteis no fim dos tempos, 150 dias. Pois adivinhe, o livro de Apocalipse também diz em um dos
Julgamentos das trombetas, que irá durar 5 meses. 5 meses são 5 vezes 30 dias, é igual a 150 dias. No calendário judaico, o mês tem 30 dias. É muito interessante. Há paralelos entre Gênesis e Apocalipse. Em tudo, não dá para ver cada um deles, mas olha o que acontece. A Bíblia está dizendo que o dilúvio não foi mera chuva por 40 dias, pois o volume de água se rompeu de cima. Havia, acima da atmosfera, outra camada de água. Lembra que o firmamento separou as águas das águas em Gênesis? Havia água em cima, houve uma ruptura e tudo desmoronou, e a terra também se rompeu por baixo. E 150 dias depois as águas recuaram. Como isso é possível? Bem, se você mapear a órbita do planeta X, parece que esse planeta tem uma órbita que cruza a órbita terrestre 2 vezes num período de 150 dias. Veja, o ponto 1 é o Sol, o 2 é o primeiro encontro com a Terra, o ponto 3 é o segundo encontro quando ele sai do sistema solar. Então, esse é o cenário que pode explicar o dilúvio de Noé. O planeta X cruza a órbita terrestre e, em cada encontro, traz fragmentos e meteoros sobre a Terra. Aqui está a primeira aproximação. Na segunda Páscoa, em 3000 a.C., lembre, a Páscoa é a única festa que, se você perder, Deus dá a graça de celebrar no mês seguinte, um mês depois. Noé registrou que na segunda Páscoa, em 3000 a.C., há 5.000 anos atrás, as águas romperam acima dos céus. Bem, uma chuva de meteoros pode ter causado isso. Pequenos meteoros poderiam ter aberto as comportas dos céus, quebrando o firmamento que dividia as águas das águas. Então, 5 meses depois, ele faz uma volta e em torno do Sol e encontra a Terra nessa volta e os fragmentos do planeta X, de novo, ao sair do sistema solar e da órbita terrestre. É provavelmente isso o que acontece. 150 dias depois, uma segunda aproximação do planeta X arrasta um asteroide de 170 km de largura em rota de colisão com a Terra. Há uma razão para termos descoberto o tamanho desse asteroide ou meteoro. Eu vou mostrar daqui a pouco, mas temos que chamar asteroide porque é muito grande. Esse é o momento do impacto que um cientista calculou da trajetória num ângulo de 22 graus. Esse é o momento do impacto. Ele teria enviado ondas de choque até o núcleo da Terra e por toda a Terra. Isso teria ejetado algumas das crostas da Terra, deixando bacias para águas serem depositadas que hoje formam nossos oceanos. Algo catastrófico aconteceu. A ciência sempre nega eventos catastróficos até que eles acontecem. Você sabia que o terremoto da semana passada de 7,7 no Paquistão criou uma ilha assim? Você não sabia? Pesquise as notícias para ver. Eles sempre dizem que nos milhares e milhares de anos. E, no entanto, nos noticiários foi rápido assim. Bum! Uma ilha acabou de ser criada. Da mesma forma, alguma coisa aconteceu de repente e as águas recuaram. Algo científico, algo que pode ser explicado aconteceu. Bem, um meteoro de 170 km de diâmetro ou asteroide poderia ter se chocado com a Terra, e a influência gravitacional e eletromagnética do planeta X poderia explicar o início do dilúvio de Noé, o firmamento se quebrando, o fim do dilúvio, o meteoro vindo ejetando parte da crosta que abriu bacias. Também explicaria a inclinação da Terra, sem a qual não teríamos estações. No momento do impacto, a Terra foi empurrada 23,5 graus, o que explica as estações. Eu sempre acreditei que no início não havia chuva e nem estações no começo. Por que temos estações? Porque esse impacto no dilúvio deslocou a Terra e agora temos estações, inverno, verão e tudo mais. E também teria quebrado a Terra em placas tectônicas. A Bíblia fala sobre isso? Sim, fala. Isaías 24:19. E o 20, eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai distorcer a sua superfície. No 19, a terra será de toda quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. Isso soa como a inclinação da terra em 23,5 graus. O planeta X pode fornecer uma explicação científica para tudo isso que nós observamos. A crosta da terra, de fato, se quebrou como casca de
ovo em placas tectônicas. O que nós vemos no globo não é exatamente as placas, por baixo elas estão todas quebradas. Há um problema que os cientistas têm aqui, é que se um impacto tão grande aconteceu, a quantidade de calor que teria sido gerada teria exterminado toda a forma de vida. Essa é a física da coisa. Então, essa pessoa que não acredita na Bíblia desafiou o outro cientista que crê na Bíblia e disse: você tem um problema do calor. É impossível que isso tenha acontecido há 5.000 anos. Ele respondeu: mas que tal isso? E se toda a superfície da Terra estivesse coberta de água, a água não é um condutor perfeito de calor? E teria absorvido todo o calor. De fato, eu vi nos noticiários hoje um cientista do aquecimento global, porque eles estão tendo muita dificuldade para explicar o aquecimento global. Ele dizia: o oceano é um condutor tão bom do calor. O aquecimento global está acontecendo, nós somos responsáveis, mas os oceanos estão absorvendo todo o calor. Veja, o milagre está no tempo preciso. Deus disse: entre na arca, e a chuva de meteoros veio. O planeta X estava se aproximando. Talvez tenha sido essa força gravitacional que empurrou todos os meteoros no caminho de Noé. Ele entrou na arca, se salvou e depois isso aconteceu. Então, o grande meteoro que ajudou as águas recuarem veio no momento em que a Terra estava toda coberta de água, absorvendo grande parte do choque do calor. Incrível? Deus é incrível. Seus milagres geralmente envolvem o tempo preciso. Uma questão permanece: há qualquer evidência de tamanho impacto? Parece um desejo. Será que é um anseio? Eu quero mostrar algo que você nunca vai esquecer. A maioria das verdades estão nos encarando diretamente. Está bem diante dos nossos olhos, mas não sabemos que está ali até que alguém nos aponte. Por isso eu quero apontar para você a evidência desse impacto. Chama-se Golfo do México. É uma cratera perfeitamente circular deixada pelo impacto de um asteroide. Parece com um círculo perfeito para você? Bastante para a geografia. Comparado à cratera do Arizona, que tem 1,12 km de largura, a cratera do Golfo do México tem 1.770 km de largura. Nós normalmente calculamos que o meteoro é 10% do tamanho da cratera de impacto, por isso temos uma boa estimativa do quão grande essa coisa era quando veio no final do dilúvio, quando as águas recuaram. O que é interessante é que tiramos fotos subterrâneas, subaquáticas, e também é possível ver um deslizamento de terra sob o oceano. Consegue ver isso? No topo do círculo, a terra deslizou para dentro do oceano num passado distante. E se isso aconteceu antes, essa área de Houston até Louisiana, até Nova Orleans, é uma área de grande risco para um colapso uma segunda vez, caso haja outra aproximação do planeta X. Então, de Houston até Nova Orleans pode ser instável. Também sabemos que o petróleo e gás natural são encontrados em abundância nessa região porque plantas vivas foram enterradas abruptamente por um deslizamento de terra. Então, de 70% a 80% do gás e petróleo americano fluem por dutos nessa zona de grande risco. As ondas de choque foram enviadas por todo o mundo. Há alguma evidência disso? Claro que há. Ela causou uma elevação do outro lado do planeta chamada de cadeia de montanhas do Himalaia. Veja, é uma curva perfeita. É o mesmo tipo de curva do Golfo do México enviado para o lado oposto. Em outras palavras, o Himalaia foi formado em questão de segundos. Segundo, isso significa também que os picos mais altos do Himalaia não existiam no tempo do dilúvio de Noé. Muitas pessoas gostam de argumentar dizendo: bem, quanto teria que chover para atingir até o topo do Monte Everest? Desculpe, mas não existia o Monte Everest. Incrível! Deus tem resposta para tudo e está bem aí diante de nós. Da próxima vez que você olhar para o globo, está tudo lá. Mas eu vou avançar um pouco mais. Esse é o mapa de gravidade da NASA. Você sabia que a gravidade não é distribuída uniformemente na Terra? Você é um pouco mais pesado na Ásia. É por isso que temos que comer arroz e não macarrão. Você é um pouco mais pesado na Ásia porque a densidade da massa é maior. O que poderia ter causado isso? Isso indica uma onda de pressão, um grande impacto de meteoro durante o dilúvio é uma explicação lógica para essa anomalia em nosso planeta. E as implicações para o futuro? Porque é isso que todos querem saber.
O que isso importa para mim? Se você não estudou a minha série sobre Apocalipse, eu vou fazer um rápido resumo. O Apocalipse é uma linha do tempo que indica que coisas piores vão acontecer. Fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimando um terço das árvores e toda a relva verde. Em outras palavras, a tribulação começa com uma grande chuva de meteoros e essa machuca. Nessa, um terço de tudo é destruído. Um terço. Não é mal que Deus diz que um terço seja destruído. Em outras palavras, 2/3 escapam ilesos. Então a pergunta é: o que isso significa? Como um terço de tudo pode ser destruído? Mas sabe, a resposta está bem na nossa cara. Uma vez que eu te mostrar, vai ficar claro como o dia. Está pronto para isso? Como pode um terço de tudo ser destruído? Porque Deus nos diria algo assim. Dê uma olhada no globo. A Ásia, a África e a Europa formam 2/3 da massa de terra do planeta. A América do Norte e do Sul formam 1/3 da massa de terra e também 1/3 dos oceanos. Dê uma olhada nesse globo. Apocalipse 8 está apontando para qual lado da Terra será atingido. Os cientistas vão fazer um cálculo errado porque eles não têm o modelo para um atraso rotacional de 12 horas. Em outras palavras, quando essa coisa começar a se aproximar, os cientistas vão dizer: este é o lado seguro. A América estará segura. Mas Deus registrou no livro de Josué que em uma das vezes que o planeta X se aproximou, ele fez com que a rotação diminuísse por 12 horas. A menos que você seja cristão, não terá esse conceito. A menos que você creia num universo eletromagnético, você nem vai suspeitar disso. Não há modelo para isso. Então, eu creio que o que vai acontecer é que conforme os meteoros vêm, como a Bíblia diz, ao invés de se arrependerem e dizer: Deus está certo, melhor acreditar na Bíblia agora antes que morramos, eles vão dizer: a ciência vai cuidar disso, nós somos tão espertos, já até previmos onde vão cair na Ásia, Europa, Oriente Médio e África. Eu acredito que as pessoas vão comprar passagens subindo em aviões para se dirigir às Américas, sem perceber que estão se encaminhando para Israel estará seguro. Se você quiser ir a um lugar seguro, melhor ir para Israel, amém? Esse será o lugar mais seguro, mas a Austrália está do outro lado, o lado dos 2/3 onde você estará seguro. Não rejeite o conhecimento de Deus, o conhecimento da Bíblia.